Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Elei TV. Eu peço que vocês inscrevam-se no canal e não esqueçam de deixar o gostei de vocês aí para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. A história de hoje é uma das mais bizarras que eu já fiz. Esse foi o primeiro caso judicial na história americana em que o réu alegou sua inocência com base na crença de que ele estava possuído por um demônio. Era uma família típica americana, Judy Glatzel, a mãe do David. Ela levava uma vida normal, cuidava dos filhos. E o David Glatzel, na época, tinha 11 anos. Eles moravam em Brooksfield, no estado de Connecticut. Ele era um menino normal. Portanto, ele começou a dizer aos pais que ele começou a ver coisas durante a noite e disse que viu uma pessoa bem velha, enrugada, e que essa pessoa parecia um velho zangado. Ele disse que essa pessoa não aprovava a mudança da família naquela casa. Ele disse que essa pessoa tinha chifres, patas de bode, e essa pessoa falava com ele, com o David. A família começou a achar que não, deve estar com medo, né, tal, mas as coisas começaram a ficaram muito diferentes, vai. Ele disse que o espírito era muito abusivo em relação a ele, que uma vez o empurrou e disse para ele avisar a família que eles tinham que se mudar, senão coisas ruins começariam a acontecer com eles. E o David, sendo um menino ingênuo, ele levou essa história a sério. Correu novamente para os pais e implorou para que eles saíssem daquela casa. Os pais no começo ignoraram que ele falava sério, que ele estava vendo aquelas coisas. Portanto, segundo o David, esse homem passou a aparecer para ele durante o dia também. Seus pais se recusaram a reconhecer que o comportamento estranho do David seria o resultado de possessão demoníaca. Eles não acreditavam nisso. A família relatou, nas semanas após se mudarem para casa, que observaram que o Davi vivia conversando pelos cantos da casa. E várias vezes ele dizia, quando os pais perguntavam, ele dizia que era o homem que tinha a cara de zangado, que ele estava conversando. E aí o que aconteceu? Ele começou a emitir sons estranhos. Começou a falar em uma língua estranha. Alguns denominaram essa língua como latim. Ele começou a falar com um tom de voz distorcido. O comportamento do David começou a mudar de tal forma que ele começou a sofrer convulsões. Ele começou a aparecer com ferimentos estranhos que ninguém na família sabia explicar. Tinha hematomas, arranhões. E isso ocorria durante a noite, depois de pesadelos horríveis. Aí a comunicação do David começou a declinar rapidamente com a família. Ele começou a falar com a família dele apenas através de rosnados e assobios, referenciando passagens bíblicas específicas e até mesmo falando citações do livro do Paraíso dos Livros, que é do autor John Milton. Eram citações que o David, ele não tinha ciência desses livros, visto que ele nunca tinha lido nenhum livro do John Milton. Mas, de alguma forma, ele sabia tudo e tinha memorizado várias dessas passagens. E citava muitas vezes essas passagens durante a conversa com a família. Aí a família já começou a achar que realmente tinha alguma coisa errada ali dentro da casa. Eles começaram a achar que teriam que prestar mais atenção nele. E aí resolveram chamar um padre para ir lá na casa e tal. O primeiro padre foi lá, fez lá, deu umas bênçãos lá, blá blá blá, e foi embora, mas nada aconteceu. O negócio continuava lá na casa. O Davi começou a dizer que esse homem tinha olhos negros, um rosto fino, com feições de animais, e dentes irregulares e orelhas pontudas. Cascos, né, chifres. De acordo com várias ilustrações que foram elaboradas ao longo dos anos, a família do Davi recorreu à Igreja Católica, então, para obter mais ajuda, porque eles eram católicos e tal, e pediram realmente que viesse um outro padre fazer um exorcismo completo, mas nenhum dos líderes da igreja na área aprovaria tal coisa, pois o exorcismo não estava sendo realizado naquela área por várias décadas. Então a família do David pediu a ajuda de outras pessoas, que também não deu em nada. Então eles souberam de duas pessoas que conheciam muito bem possessão demoníaca.
Ele diz que essas pessoas eram versadas sobre o tema, que seria Edward Warren Minnie e Lorraine Rita Minnie. Vou chamar de os Warrens, ok? Os Warrens chegaram na casa da família e eles souberam imediatamente que o David estava de fato possuído. Ed Warren afirmou à família que o menino não estava possuído apenas por um demônio. Em vez disso, ele suspeitava que o menino estava possuído por mais de 43 espíritos individuais, cada um dos quais ele estava lutando para ganhar controle sobre o corpo do David. E isso provou tanto para a família dos Warrens que o Davi estava falando a verdade e que realmente ele precisava desesperadamente de exorcismo. A família, como eu falei antes, havia contactado essas igrejas locais para agendar um exorcismo para o filho. No entanto, como todos eles foram recusados, eles não sabiam mais o que fazer. Nenhuma igreja queria participar, nenhuma liderança queria ir lá para expulsar disso. Então, eles fizeram tudo ao alcance deles para ajudar o David. E no final de tudo, pelo menos 3 exorcismos foram realizados no David. Algumas matérias dizem que o casal Warrens fez, em outras matérias dizem que os padres fizeram, então não está muito elaborado. Eu sou mais adepta da ideia que os Warrens fizeram, visto que a igreja já tinha se recusado a fazer. Portanto, não resolveu absolutamente nada. E aqui entra uma outra pessoa na história, Arne Johnson. O Arne, ele namorava a irmã do David, a Deborah, conhecida como Deb. A pedido da família, eles pediram para ele se ele podia mudar-se para a casa deles para ajudar a confortar o David à noite. Devido aos seus pesadelos, ele se mudou para a casa da família em maio de 1980. Ele se debatia tanto durante a noite que tinha que ficar se revezando alguém da família para ficar acordado, para poder segurar o corpo dele na cama. O Arne sentiu-se mal vendo como Davi estava sofrendo e ele queria aliviar a dor do menino. Mas parecia que nada estava funcionando. Aí no terceiro e último exorcismo, o Arne ficou tão frustrado porque o David não estava conseguindo se livrar desses demônios, então o Arne proclamou aos demônios que eles precisavam sair do corpo do David imediatamente. No entanto, ele acrescentou, ele até ofereceu-se para que os espíritos saíssem do corpo do Davi e entrassem no corpo dele. Esse menino, na época, só tinha 19 anos. Ed Warren havia mencionado antes à família que ele estava preocupado com a atitude do Arne, pedindo que os espíritos saíssem do David para entrar no corpo dele, porque isso não era a forma correta de se fazer. E falou para o Arne não insultar os demônios, mas ele o fez de qualquer forma. Parece que o corpo do David foi liberado. Ele parou de sonhar, ele parou dos pesadelos, ele parou de ter as visões. A família falou, conseguimos, né? Até que enfim, o exorcismo funcionou. Passando-se um tempo, o Arne e a Deb acabaram se mudando para uma casa próxima de um canil, aonde a Deb começou a trabalhar. Mas o Arne começou a sofrer com os mesmos sintomas com que o Davi vinha lidando há vários meses. E a Deb até falou numa entrevista, ela disse que ele às vezes entrava como se estivesse em transe, rosnava e ele não tinha memória disso. Assim como acontecia com o David. E aí, obviamente, o casal lá, os Warren, culpou imediatamente o Arne por isso. Considerou que a comunicação que ele fez com os demônios era algo errado, que ele incitou os demônios durante o exorcismo e ele foi atacado violentamente pelo demônio que assumiu o controle da vida dele. E um dia o Arne estava indo trabalhar, ele disse que o carro dele se descontrolou, ele disse que ele puxava o volante para um lado e o carro puxava para o outro, segundo os Warrens. Quando isso aconteceu, esse acidente, ele bateu o carro, se machucou, né, o Arne. Ele não se machucou, digo. Portanto, os Warrens disseram que certamente era uma dos demônios que estava no corpo dele que acabou criando aquele acidente. Aí outra coisa mais bizarra aconteceu. O Arne um dia voltou numa propriedade que eles tinham lá, tinha um poço. E ele disse que quando ele olhou para baixo nesse poço, ele viu nitidamente
o rosto do demônio. Ele disse que estava completamente lúcido na frente dele. Depois de encontrar o demônio no poço e fazer contato visual com ele, ele acha que foi ali que ele começou a ficar possuído, porque até então ele não tinha, né? Os Warren disse à polícia que eles sentiram uma energia escura em torno da família e que ela temia pela segurança de qualquer um que pudesse estar perto deles. E ela os avisou que deveriam ficar de olho porque algo poderia acontecer dentro da família. No entanto, os avisos dos Warren não foram suficientes para impedir o que estava por vir. Como eu falei antes, a Debbie foi trabalhar e o dono do canil, o nome dele era Alan Bono, né? E ele estava lá no canil o tempo todo, eles se davam super bem. O Warren foi até o trabalho da Debbie muitas vezes. Ele gostava de ir lá, ficava umas horinhas no trabalho, eles moravam bem perto depois e tal. Só que ela disse que quando o Arne estava lá, ele tinha umas coisas esquisitas. Ele se comunicava com os animais, mas fazendo uns sons estranhos. Em 16 de fevereiro, o Arne ligou no trabalho dele para dizer que ele estava doente, mas não era verdade. Ele fez isso para ele ir no trabalho da Debbie. Aí naquele dia, a irmã da Debbie, Wanda, e uma prima de 9 anos, Mary, decidiram ir para lá também. Então estavam todos eles lá, as meninas ajudando, dar banho nos cachorros, no canil, passaram o dia tosando os animais, se divertiram muito. Por volta de meio-dia, todo mundo foi almoçar e também o Alan, que era o dono do canil. O Arne bebeu demais. Não demorou muito para ele ficar embriagado e o seu comportamento começou a mudar. Após almoçarem, todos foram para o apartamento do Alan, que fica em cima do canil. E foi aí que as coisas mudaram. O Alan agarrou a jovem Mary e não a deixou sair. O Arne estava indo para o carro quando ele ouviu a comoção toda das meninas gritando, me larga, me solta. Foi quando ele voltou e ele encontrou o Alan segurando a sua meia-irmã, Mary, né, no braço dela. E ele exigiu que o Alan a soltasse. E foi aí que o Arne supostamente começou a rosnar como um animal e acabou tirando a vida do Alan, usando um objeto cortante várias vezes contra ele. O Alan perdeu sua vida depois de algumas horas. Depois desse ato vicioso ter sido realizado, estava todo mundo assim, em estado de choque. Simplesmente eles não podiam acreditar. E naquele momento o Arne saiu correndo. Saiu correndo, foi parar no meio de uma floresta, que era próximo. E segundo eles, quando ele ficou sóbrio, vamos dizer assim, ele voltou para casa. Ele relatou que ele não tinha memória de como ele acabou na floresta naquele dia. Ele não tem memória do que aconteceu naquele dia. Ele afirma que todos os eventos que ocorreram foram forças demoníacas, que não era ele. Então ele foi preso e foi enviado, obviamente, para o julgamento dele, né, por ter tirado a vida do Alan. E ele não foi de muita ajuda, porque os policiais perguntavam tudo e ele dizia, não sei, não lembro, não tenho memória. O advogado de defesa do Arne mais tarde afirmou que quem fez aquilo, foi o Arne, teria exigido uma força sobrenatural. Já a promotoria ofereceu outra versão dos eventos, relatando que sugeriu que o Arne saiu da sua casa por volta das 6h40 da tarde para atacar o Alan em seu canil. E a razão pelo qual foi dito é porque foi uma retaliação após o Alan supostamente ter insultado a irmã dele. Essa é a versão da promotoria. Pode ser fantasiosa, mas é a versão dele, né? Então, de acordo com a promotoria, várias versões das histórias foram contadas pelas garotas. O pai do Arne se viu no centro das atenções, insistindo que seu filho não era o único a perder uma batalha contra a tentação. Ele disse que o mundo estava sendo controlado pelo diabo, pelas coisas ilegais, pelas substâncias ilícitas, e que o diabo está no comando de tudo isso. Os Warren também falaram em nome da família e insistiram que o Arne realizou aquela coisa horrorosa contra o Alan depois de estar possuído por um espírito demoníaco. E foi aí que ele pegou esse espírito quando ocorreu o exorcismo do David.
No julgamento do caso do Arne, ele foi a primeira pessoa na história dos Estados Unidos que tentou usar a teoria, né, o advogado de possessão demoníaca como estratégia de defesa. Porém, o juiz falou, não, isso não é uma opção. Não, 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 de forma nenhuma eu vou aceitar tal argumento na corte. Ele se recusou a aceitar e rejeitou esse pedido devido à falta de provas. Então, vários meios de comunicação começaram a cobrir o julgamento do Arne e o apelidaram de o demônio possuído. O julgamento do Arne começou em 28 de outubro de 1981, depois de ter seu pedido rejeitado pela equipe da defesa. O advogado estava ali tentando encontrar uma opção melhor para o cliente dele poder sair da prisão. Então eles decidiram insistir que o Arne agiu em legítima defesa. Portanto, essas alegações nunca foram provadas no tribunal, não havia sustentação, prova material disso, mas era a única opção para manter o Arne fora da prisão, porque as alegações de possessão demoníaca já tinham sido rejeitadas, como qualquer outra ideia relacionada a demônios. Portanto, eles só foram autorizados a usar informações sobre o passado do Arne. E as evidências não poderia falar nada de possessão demoníaca no dia do julgamento, tá? O advogado não podia trazer essa tese, não. Ai, que o menino da David teve um demônio, o Arne foi lá, sai do teu corpo, entra no meu. Isso foi proibido de ser falado lá no dia do julgamento. Então, o jurado não sabia de nada disso, né? Então, na sentença, o que seria dado para ele? Ele acabou sendo condenado por homicídio em segundo grau. Ou seja, no primeiro grau, aquele bem deliberado mesmo, fui lá para tirar a vida da pessoa, tal, agiu com crueldade. E ele pegou uma pena de 10 a 20 anos de prisão. Mas ele foi realmente libertado depois de cumprir menos de um quarto da pena dele. E ele se tornou um homem livre após 5 anos. É isso mesmo. O Arne foi liberado da prisão em 1986, se casou com a Debbie, né, quase imediatamente ele ter saído, e tiveram filhos. Em 1983, Georgia Brady convidou os Warrens para contar o caso. E dali em diante surgiu um livro, que surgiu também um filme, são 3 filmes, ganharam rios de dinheiro. O Ed Warren já havia falecido na época quando eles resolveram publicar os livros, os filmes e tal, mas a esposa dele ainda, Lorraine, estava viva. E acontece que houve uma briga ali, uma ruptura familiar, porque os irmãos do David, o Cole e o outro irmão dele, eles decidiram entrar na justiça contra os Warrens, alegando que os Warrens colocaram no livro a história do David, sem autorização dele, ou seja, venderam rios de dinheiro com uma história falando o nome do David. E que eles lucraram com essa história sem a permissão da família. Além disso, o Cole e o David, né, que era o irmão dele, os dois, eles alegaram que nunca houve, aí que começa a bagunça agora, gente. O Cole, o irmão dele, o David, alegaram que nunca houve qualquer ocorrência no mundo real de nenhuma possessão demoníaca. Em vez disso, eles alegaram que os Warrens inventaram a história para fama e fortuna. Os Warrens ficou sabendo da luta do David e apareceu do nada, fazendo o possível para atrair os pais do David a divulgar o caso como possessão demoníaca, alegando que isso os tornariam milionários com o resultado da cobertura da imprensa. Então, um livro foi lançado em 1983. Não sei, talvez o Cole e o David só queria, talvez, uma parte do dinheiro do livro, uma vez que estava contando a própria história dele. No entanto, o caso foi mais uma vez questionado depois que a Debbie, a irmã do David, ela disse que sim, o irmão era possuído. Ou seja, o próprio David e o irmão dele disse que não, isso foi tudo uma armação. Já a própria Debbie e até o Arne, eles confirmam que não, que realmente tinha sim a possessão demoníaca. O menino vivia fazendo essas coisas. Então, houve uma disputa porque o Arne e a Debbie dizem que os Warrens estão falando a verdade.
Já o Carl e o David dizem, não, isso é uma mentira. Ou seja, na realidade ganharam um dinheirão do caramba. O Arne e a Debbie insistem até o dia de hoje que 100% a história é verídica. Judy, a mãe do David, disse a um grande jornal americano que ela não tinha dúvidas de que seu filho estava dizendo a verdade. Ele estava mesmo possuído por forças demoníacas. Descreveu que eles viviam num inferno, enquanto Davi se contorcia em agonia em sua cama e gritava obscenidades, gritava, lutava com mãos invisíveis, parecia que estava sendo sufocado, diz que o filho até se encolhia de dor por causa dos ferimentos, e isso causou muita dor ao David, e a condição de verem o filho sofrendo trouxe muito sofrimento à família. Ela disse em uma ocasião que o David cuspiu nela, a chutou, atacou a avó dele, e a família ficou tão aterrorizada que eles começaram a se referir como a besta, como se a besta estivesse vivendo dentro do Davi. E foi aí que eu falei anteriormente, eles começaram a dormir, a família se reunia para à noite ficar pelo menos 1 ou 2 pessoas segurando ele para ele não se debater tanto na cama. Só que tem uma coisa, gente, eu tenho um problema com essa história contada pela Debbie e pela irmã dela. Pois elas falaram na polícia que o Arne, olha a história, elas disseram que o Arne estava batendo na Debbie antes do ocorrido. Portanto, elas se retrataram no tribunal no dia do julgamento. Portanto, o motorista da ambulância que levou o Alan, ele afirma que ele ouviu a Debbie conversando no telefone com o pai dela e ele disse, o Arne não queria fazer isso, mas você sabe como ele é quando ele fica bebendo. Eu acredito em possessão demoníaca, sim. Creio que o David, de verdade, deveria estar possuído. É possível que tenha forças demoníacas que estavam habitando o corpo dele. Mas eu tenho muitas dúvidas, de verdade, se o que aconteceu com o Alan foi de verdade resultado de possessão demoníaca ou porque o outro lá estava todo bêbado e resolveu armar um barraco e brigou. Porque eu penso assim comigo, por que teriam as 2 irmãs contado uma versão diferente no início e mudaram a versão no tribunal? Na polícia elas disseram o que estava acontecendo. Que o marido, o Arne, estava batendo lá na Debbie. Eles eram namorados na época. E o Alan deve ter se intrometido, né, o chefe dela, e ele acabou atacando. Já no dia do julgamento mudou toda a história. Eu penso que foi por instrução do advogado. Eu acho que o advogado sabia dessa história da possessão. Eu não acredito que o motorista da ambulância estaria mentindo. Eu acredito que ele sim ouviu o que ele ouviu quando ele disse que a Debbie falou pro pai dela, ele não queria fazer isso, mas você sabe como é quando ele bebe. Então, de verdade, eu não acredito que o que aconteceu tem alguma relação com possessão demoníaca. Na minha opinião, o David esteve, sim, ali possuído por forças demoníacas. Eles podem até ter passado para o corpo do Arne, mas eu tô meio inclinada a achar que aquilo não foi um ataque demoníaco contra o Alan. Tô achando mais foi um bêbado que acabou tirando a vida de outra pessoa. É isso, pessoal. É a história de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês. Se vocês têm alguma historinha para contar da vida de vocês aqui ou de alguém da família que passou por algo, não vou dizer semelhante, mas que envolve possessão demoníaca, escreve aqui embaixo a historinha de vocês. Eu vou estar lendo todo mundo, tá? Se vocês acreditam que essa pena foi justa, que ele apenas cumpriu 5 anos e já saiu? Vocês acreditam que ele fez isso intencionalmente? Ou vocês acham que isso foi fruto de uma possessão demoníaca? Agora que vocês ouviram o caso, eu preciso que vocês coloquem aí, aperte o botão do gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar. Eu vejo vocês em breve.